Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Vencer a tentação é provar a Deus que o amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós. Mensagem para o dia 3 de janeiro. Ser tentado não é pecar. A mão do Senhor desceu sobre mim, ele me arrebatou em espírito e me colocou em meio a uma planície que estava coberta de ossos. Ezequiel 37, versículo 1. Querido filho, nunca te esqueças. A tentação e as provações sempre acompanharão a vida de todas as pessoas. Tu te lembra dos evangelhos que relatam que meu filho Jesus, logo após o batismo, foi levado pelo Espírito a uma montanha para ser tentado pelo diabo? Ser tentado não é pecado. O pecado está na não adesão a Deus, está em se deixar dominar pelo príncipe das trevas. A maior prova de amor que alguém pode dar a Deus, mesmo estando diante de uma tentação, é conscientemente ser capaz de renunciar às artimanhas do maligno. Não é o local que tu estás que te fará mais ou menos pecador, mas é onde está o teu coração, onde o seu coração se encontra. Lembra-te dos evangelhos. Jesus venceu as ciladas do inimigo com a força da palavra. Palavra-chave de hoje: tentação. Às vezes, a gente pode ficar perdido nessa situação de que está sofrendo muito tentações, está em meio a provações. Isso não está depondo a respeito do seu coração. Então, se você se sente muito tentado, calma, isso é normal. Todas as pessoas passam por provações e tentações. A diferença é que tem pessoas que não percebem, e esse é o problema. Esse sim é o grande problema. Porque a pessoa que não percebe que está sofrendo, seja provações ou está sendo tentado pelo demônio, provavelmente e infelizmente essa pessoa está abraçada a uma vida de pecado, aonde ela está fazendo, onde suas ações, que são contra o amor de Deus, mas estão normatizadas em sua vida. Ela vê com naturalidade, ela vê com é trivial, é assim mesmo, todo mundo faz, o que que tem? Então ela não percebe que ela foi tentada e ela caiu. Porque sim, o inimigo de Deus, querendo nos afastar de Deus, ele nos propõe inúmeras situações. Só que quando nós caímos tão tranquilamente, ou na verdade, nós caminhamos por esses caminhos tão tranquilamente, nós não percebemos que foram ciladas, que foram tentações, foram provações e a gente nem percebeu e acabou agindo nessa ideia de todo mundo faz, o que que tenho a fazer também? E outra, as pessoas estão fazendo e sobre nenhuma delas caiu um raio sobre a cabeça, então tá tudo certo, Deus não vai se incomodar com essa coisinha pequenininha. E não, é muito ao contrário disso. Quando nós estamos com os olhos espirituais abertos, nós percebemos o quanto o inimigo nos enreda, né? Fica ao nosso redor buscando fazer com que a gente caia com pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, você vê uma situação, você viu, realmente ela existe, ela está ali, mas aí você fica pensando, remoendo e julgando e pensando aquilo.
Julgar no sentido de sentenciar. Quando você sentencia, aquilo está errado. Nossa, como fulano pôde fazer aquilo? Nossa, por que que a mãe de fulano não corrige? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que o padre não fala lá na igreja que é para o povo ficar quieto? Então, assim, essas situações, existe uma realidade, nós vemos, graças a Deus estamos ali com a visão intacta, então nós vemos. Esse não é o problema, não é o problema que o outro fez. Para mim, na minha vida, isso não é problema, porque foi ele quem fez e ele que vai arcar com as consequências. O problema não é eu ter visto e ter entendido que aquela situação está errada, está em desarmonia com aquilo que Deus quer. Não. O problema está, depois que eu vi, eu ficar com aquilo na cabeça, pensando, pensando, pensando. Aí eu encontro uma amiga, eu falo. Eu não encontro essa amiga, mas eu tenho o WhatsApp dela, eu mando uma mensagem para ela. Então, vou fermentando aquela situação. Posso passar o dia pensando naquilo, né, incomodada, e onde já se viu, e não sei o quê, sem me preocupar em rezar por essa pessoa, sem me preocupar em chegar nessa pessoa e com caridade abordar o assunto e levá-la a uma reflexão sobre isso. Então, aí sim, mas só a situação, porque veja, se fosse pecado, as provações e as tentações, Jesus teria pecado, porque no deserto, enquanto ele jejuava por 40 dias, que hoje nós revivemos através da quaresma, na Bíblia relatam 3 tentações que o inimigo faz a ele. E Jesus pecou? Não, ele respondeu bravamente. Ele respondeu que não se pode tentar a Deus. Ele respondeu que nem só de pão o homem viverá. E por fim ele mandou o diabo catar coquinho, né? Vai para lá que eu estou ocupada aqui. Então nós temos que ter sabedoria, olhos espirituais abertos e sabedoria para lidar com a situação. Sempre saberemos? Não. Mas quando a gente cair, temos o sacramento da confissão, onde nós tomamos consciência dos nossos erros, enganos e fraquezas, nos humilhamos sim diante do sacerdote, que é o representante de Deus na terra para nós católicos. Nós vamos diante desse sacerdote e confessamos os nossos pecados, arrependidos, com firme propósito de, pelo menos, buscar evitar ao máximo. Nós temos que, quando estamos diante do sacerdote, já ter tido consciência e detestado aquele pecado. Não adianta aí fazer a confissão por fazer. Não façamos isso. Não brinquemos com Deus, porque Ele perscruta os nossos corações. Ele sabe o que nós temos pensado. Aí, tipo, faltar a Santa Missa Dominical é pecado grave. Aí eu tava com preguiça, não fui, depois, aí eu vou lá e confesso pro padre. Aí você se arrependeu? Doeu no seu coração de ter ofendido a Deus? Tem o firme propósito de não fazer isso mais? Não adianta fazer confissão se não tiver arrependimento. O padre ele vai fazer a parte dele, que ele vai dar a absolvição, mas ele está absolvendo acreditando que nós estamos arrependidos, certo? Aqui fala, não é o ambiente. De repente você pensa, minha família é isso, minha família é aquilo, os meus colegas de trabalho isso, meus colegas de trabalho aquilo. Não é o ambiente. Porque mesmo dentro da igreja, durante a celebração da Santa Missa, nós podemos pecar. Então, não é o ambiente. Se durante a Santa Missa eu, Adélia, que já aprendi que não se vai na igreja de roupa curta, de roupa transparente, de alcinha, não fico
conversando na igreja, se eu que já aprendi ficar olhando para as pessoas e condenando elas, olhando e bufando e pensando horrores, ah, porque fulano não está com uma roupa adequada, e me incomodar com aquilo a ponto de me tirar, de me distrair do algo central da celebração da Santa Missa, que é a Eucaristia, que é a palavra. Porque, sim, o ponto alto, sim, nós podemos entender como a comunhão, mas veja, a palavra é muito importante. A palavra tem que atingir a todos, aqueles que comungam e aqueles que não comungam. A Eucaristia será não para todos, porque muita gente estará na Santa Missa com o desejo de se adequar às condições. Uma pessoa que está em segunda união, por exemplo, como eu já vivi, eu não condeno, mas eu oriento as pessoas, por amor a Deus, regularize a sua situação se você está em condições. Então, assim, tem pessoas que estão recém-convertidas, elas não fizeram ainda a catequese, elas não estão aptas a receber a Sagrada Eucaristia. Por quê? Tem que passar por uma catequese, tem que ter um conhecimento para receber Jesus o mais dignamente possível. A pessoa que está em segunda união, a pessoa que é ainda, sei lá, a família recém converteu, a criança já tem uma noção de estar entendendo as coisas, mas ela ainda não fez a primeira comunhão, está na época de catequese. Ela também tem que participar prestando atenção principalmente na palavra. E aí eu me distraio e olho, porque tem pessoa mascando chiclete, terrível, terrível, é desrespeitoso com Jesus, mas eu vou lá falar para ela. Se eu não a conheço, se eu não tenho espaço, não tenho abertura, como que eu vou chegar nessa pessoa e falar, né? Ela não vai receber como um ato de caridade. Então, provavelmente não vai adiantar que eu fale. Eu vejo uma mulher que está com roupa curta, com roupa transparente, com vestimentas inadequadas. Eu vou falar, se a gente não tem nenhuma proximidade, é muito mais fácil eu chegar lá com a minha fita do apostolado, o meu escapulário de Nossa Senhora do Carmo, com a minha medalha milagrosa, e falar para ela, falar, olha, essa roupa não é muito adequada para a igreja, sabe? Você tem que vir mais cobertinho. Eu estava olhando, a sua calça tá meio transparente, tá mostrando demais. Gente, eu vou afugentar essa pessoa, porque ela não me perguntou nada. Então, por mais que eu vá com a melhor das intenções, se somos completos desconhecidos, vai acabar acontecendo o quê? Eu afugentando a pessoa. Então, tem coisas que não cabe, que não tem, não é o momento, não é a hora. Primeiro, a gente se apaixona por Deus e depois a gente vai se modulando. E sim, com o tempo a pessoa tem que modular, a pessoa tem que se adequar. Aí já é uma pessoa de um pouco mais de caminhada, né? Não é um completo desconhecido das coisas. Então, e eu não posso me distrair, seja com o que for. Deus pode estar permitindo que aquela pessoa vá daquela forma para me colocar em provação. Sim, Deus pode permitir que essas coisas aconteçam para testar o meu amor, a minha caridade, o meu amor para com Deus, a minha caridade para com o irmão e a minha humildade. Por quê? Muitas coisas não me foram ensinadas quando mais nova. Eu fui aprendendo depois com o tempo. A gente sabe que durante a celebração da Santa Missa, o padre tem um espaço pequeno de homilia que é menor que esse meu vídeo aqui. Eu falo bastante, não falo tudo. Imagina o padre na missa, que ele tem que organizar ali uma fala com seus paroquianos a respeito das duas leituras, o Evangelho e não deixar o salmo de fora, ele tem que passar uma mensagem.
E nem sempre dá tempo de ficar corrigindo tanto assim. Porque era para ser uma catequese vinda de casa também. Era para ter sido feita uma catequese quando estava estudando a catequese. Então, assim, não é o lugar. A tua família tem erros, tem problemas, tem situações de pecado, mas pede a Deus a graça para estar ali no seu trabalho, na convivência com outras pessoas, que você esteja ali sendo sal da terra e luz do mundo. Mas não seja um sal grosso, por favor, porque isso afasta as pessoas de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vai falar: nossa, o que que adianta a missa diária na vida dessa pessoa para tratar os irmãos desse jeito? Não está aprendendo nada, por isso que eu não vou. Aí é um pecado seu que estimula um pecado no outro e Deus fica lá, "Ah, como assim?" Então, não é o lugar, não é as provações, não são as tentações que nos fazem ser menos merecedores. Se você está percebendo muitas provações, é sinal que você é amado por Deus e o demônio está tentando tirar você de Deus. Se alegre mesmo nas provações e nas tentações. Por quê? É uma oportunidade única de a cada vez que você diz não ao pecado, você está dizendo: eu te amo, meu Jesus, eu quero te encontrar no céu. Eu te amo, meu Jesus. Isso daqui é prazeroso. Eu sei, eu já experimentei, mas eu não quero mais porque o meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Então, é nesses momentos que nós dizemos não ao pecado que nós dizemos para Jesus que o nosso coração é só dele. Aprendamos com Nossa Senhora essa dependência de Deus, a estarmos abertos para que o Espírito Santo possa agir na nossa vida. A palavra-chave de hoje é tentação. É na prova que o aluno tira nota para passar ou não de ano, né? Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.